Boa noite, pessoal. Quem aqui trabalha na Bahia? Levanta a mão. E quem aqui veio de fora da Bahia, de outro estado? Olha aí, ó. É o seguinte, o baiano tem muitas qualidades, mas uma grande qualidade que o baiano tem, que a gente vai ver aqui agora, é a baianidade. É a maneira como o baiano recebe os visitantes. Então eu queria pedir que o povo baiano desse uma salva de palmas aos visitantes do nosso evento. E agora eu quero pedir que os visitantes, nós visitantes, possamos retribuir isso. Eu pedi para a gente falar de baianidade, porque a gente está falando de identidade brasileira. E quando a gente fala de identidade brasileira, a gente tem que pensar nesses valores todos que formam essa identidade brasileira. O nosso país é um país formado por vários tipos de representantes da África, da Europa, da Ásia, dos nossos índios daqui. E isso, com o tempo, com o passar do tempo, isso tudo foi criando o que nós somos hoje, né? Nós somos a raça brasileira, não importa de que maneira foi formado, o que importa é que hoje isso é a raça brasileira. Quais são os atributos que um brasileiro tem? Eu pensei na baianidade porque o brasileiro, ele tem generosidade, o brasileiro tem persistência. O que mais que o brasileiro tem? Alegria, criatividade, paciência. Paciência é boa. Flexibilidade, otimismo. E a nossa brasilidade, né, que se demonstra no carnaval, no futebol, com os Edsons, né? Na música com Dorival Caymmi, com o Villa-Lobos, na literatura com Jorge Amado, com o Machado de Assis. E esse Brasil, que é um Brasil de vários, formado por várias, quando a gente visita os estados todos, a gente pode observar que nós temos várias culturas, várias histórias muito diferentes. Mas o Brasil virou um só. A gente deve muito a isso aos portugueses, na medida que a colonização espanhola ela acabou fragmentando os países da América Latina, da América do Sul, mas nós, na colonização portuguesa, nós nos mantivemos fortes. E no Banco do Brasil, que é um banco de 208 anos, com 5.000 agências espalhadas por todo o país, talvez nós tenhamos um grande exemplo, uma grande amostra do que é a identidade brasileira. Eu posso dizer para vocês que depois que eu voltei para o banco o ano passado, eu já visitei 22 estados e a gente pode observar o quão rico são os estados brasileiros, o quanto a gente tem para aprender entre nós. Na verdade, todo esse processo para que a gente pudesse chegar até onde nós chegamos hoje, com a nossa história, ele foi construído com base nessa energia que a baianidade mostrou aqui hoje. Nessa energia que o Inspira trouxe para nós essa noite aqui. Nessa energia que os demais Inspira trouxeram para nós nesse processo. Eu queria mostrar para vocês um filminho do banco, um filme já que nós temos algum tempo, que talvez demonstre um pouco esse processo nosso da brasilidade, esse processo nosso dessa generosidade, dessa persistência, dessa força de vontade do brasileiro. Por favor. Somos brancos, negros, mulatos, ruivos. Somos homens, somos mulheres, Somos jovens. somos senhores. Temos sangue de japoneses. de índios, de europeus. Somos caixas. somos atletas, Somos escriturários. Somos músicos,
Somos gerentes. Somos mães. Somos presidentes. Somos artistas. Nossas vidas se cruzaram. Somos colegas de trabalho. Somos amigos. Somos paraibanos, tchê. Somos amazonenses. Somos brasilienses. Somos de Tóquio. Somos de Londres. Somos brasileiros. Estamos em todos os estados. Em todos os lugares. Em mais de 4.000 municípios. Estamos em mais de 20 países. Somos mais que um ano, mais que uma década. Somos mais que um século. Poucas empresas no mundo fizeram 200 anos. E nós somos uma delas. No lugar onde nós estamos, já estiveram milhares de pessoas. Todas com o mesmo objetivo que nós. Somos parte da cultura brasileira. Somos parte do esporte brasileiro. Somos parte da vida de cada brasileiro. Somos vencedores. Somos grandes. Somos capazes de fazer a história do nosso país. Somos capazes de fazer o futuro do nosso país. Somos mais de um. Mais de 10. Mais de 100. Somos mais de 100 mil pessoas. Somos funcionários do Banco do Brasil. E nossas diferenças fazem a diferença para você. Essa peculiaridade forte nossa, que a gente estava falando das qualidades, né, do brasileiro, tem uma qualidade muito forte, que é a qualidade do abraço, ou a qualidade do tapa nas costas, né? Eu tenho uma história muito engraçada, eu não vou citar o nome porque ele está na plateia, mas é um grande amigo meu, muito querido, que foi gerente do Banco do Brasil no Japão, e um belo dia eu estou lá no Japão visitando ele, visitando a trabalho, e ele foi me mostrar a agência. E aí tinha um guarda que ficava parado de luvas brancas, todo paramentado, parado aqui e tal. E ele chegava no guarda do Japão, e aí, tudo bem? Pá, pá, batia nas costas. E o guarda parado ali não entendia o que era essa coisa. Não vou falar que o nome dele é Ricardo Lotti, que ele está aí, vai ficar meio envergonhado. Cadê? É isso aí. Nós criamos o Inspira justamente para que o Banco do Brasil pudesse conhecer melhor os seus colaboradores. É uma maneira de que os colaboradores possam falar um pouco deles, no sentido de ser humano, no sentido pessoal. Para falar de Bebê Responde, para falar de instruções normativas, para falar de conexão, para falar de metas, a gente tem os canais devidos. Mas para conhecer quem faz a história do Banco do Brasil? Quantos Edson, quantas Marianas, quantos Miguel a gente tem espalhado por todo esse país com 100 mil funcionários? Quantas histórias, como as histórias que foram contadas aqui hoje, nós temos de colegas? Que bom se a gente pudesse escutar a história de cada um. Quantas qualidades, quantas virtudes, quantas coisas bonitas nós recebemos deles. Quem daqui de nós não se identificou com algum tipo de história que foi contada aqui hoje? A história do Felipe me marcou muito hoje, porque ele perdeu o pai com 49 anos, eu também perdi o pai com 49 anos, ele tinha 49 anos. E a história dele me marcou muito, porque ele fala uma coisa que é só quem perde que vai entender isso, ou seja, enquanto você tem pai e mãe vivos, deem o devido valor para os seus pais e para as suas mães. Então o Inspira foi concebido dentro desse propósito. A gente fez o primeiro em São Paulo, que foi um questionamento para onde estamos indo. O do Rio de Janeiro foi tratado do gênero e da diversidade. O de Brasília o de Curitiba foi com relação ao tempo, como o tempo está te tratando. O de Brasília, a relação do homem perante o digital. E não tinha, para o clima da Bahia, para essa energia da Bahia, como fechar melhor do que a identidade brasileira. Então, porque somos como somos. Então, esse movimento que é feito dentro de toda essa história do Inspira, nos traz grandes lições. Eu poderia aqui, por exemplo, colocar 5 de todos que falaram, só para a gente ver aqui de uma forma muito rápida. A Bianca
optou por não se adaptar, ela optou por não ter que o mundo se adaptar a ela. Ela foi antes se adaptar ao mundo. Pode passar? A Luciene cobra igualdade nas responsabilidades. Ou seja, ela não quer nada diferente, ela só quer que tenha igualdade na definição de responsabilidades e na possibilidade das escolhas da vida. Pode passar? O Theo nos deixa uma grande lição, que o fato de ter tido esse processo que ele está passando, né, ser trans, não é só mais uma característica dele. Na verdade, não muda nada a essência. Na verdade, é só mais uma característica. O Jean, com essa questão de espírito de piar, de vontade de aprender, nos passa uma lição de que a vida é feita de aprendizagem no dia a dia. Eu me identifico com o Jean também, porque ele é de Curitiba, eu fui menor em Curitiba, e eu me lembrei, quando eu vi a palestra do Jean, que eu era menor aprendiz na Agência Centro Curitiba, eu e mais 30 menores, e nós tínhamos uma comissão, chamada Comissão dos Menores Estagiários de Curitiba, que eu não vou falar como é que é a definição dela, que é um pouco de cacofonia, mas vocês podem deduzir qual que é a definição. Mas essa nossa comissão, ela só tinha um artigo, o estatuto da comissão tinha um artigo, que era nós avisarmos mutuamente a cada um aonde tinha festa no prédio, para a gente comer o bolo do pessoal da festa. E dava certo. Agora, dava dó, porque às vezes você chegava numa sala, tinha um bolinho, que tinha 3, 4 funcionários, e chegavam os azulões. Aí o pessoal falava, esconde tudo que os azulões estão chegando. E aí a gente acabava com o bolo da festa. Mas, enfim, pessoal, esse movimento que a gente está fazendo, que a gente pretende continuar fazendo por todo o país, ele tem esse objetivo, de escutar os nossos funcionários. O Banco do Brasil é uma empresa que precisa se adaptar aos novos tempos, é uma empresa que precisa respeitar a diversidade, respeitar a igualdade de gênero. Nós não podemos ter mais histórias, como eu já contei aqui, de um gerente perguntar para a funcionária antes de promovê-la se ela pretendia engravidar nos próximos anos. Não pode mais existir numa empresa como a nossa coisas como foi dita por uma colega nossa no ano passado, que a gerente mandou ela tirar o turbante dela, porque o turbante não soava bem para efeito de apresentação. Então, essa mudança, ela pode partir sim do comando da empresa, mas ela vai ser muito mais efetiva se todos nós nos envolvermos nisso. Essa cobrança, ela vai acontecer se a gente questionar também, como sempre a liberdade de expressão é permitida, o que me deixa às vezes muito triste quando eu vou ver algum tipo de trabalho que a gente faz com relação a gênero, com relação à questão da diversidade, da raça, e a gente tem críticas dentro da nossa própria empresa com relação a isso, críticas abertas a esse tipo de situação. Então, nós temos que passar por esse processo, mas ele vai acontecer, sim, se a gente tiver o envolvimento de todo mundo no dia a dia. Para a gente fechar aqui, eu queria chamar os nossos palestrantes, colegas do Banco do Brasil, que estão aqui presentes, para estarem comigo aqui, para a gente fechar rapidamente esse evento. Então, o pessoal que falou hoje, o pessoal que veio de fora, para a gente poder aqui agradecê-los. Botou sapato ainda, não? Vamos lá, gente.
Olha, eu quero aproveitar esse momento aqui, dessa energia toda que aconteceu aqui no Teatro Castro Alves hoje, e quero dizer para vocês todos que vocês têm uma responsabilidade imensa, porque aqui vocês representam os 100 mil funcionários do Banco do Brasil. Certamente, quantos outros deles teriam histórias tão maravilhosas quanto as histórias de vocês? Mas eu não tenho dúvida que esse é um primeiro passo para que nós possamos fazer da nossa empresa uma empresa que cuide do seu pessoal, uma empresa que escute o seu pessoal, uma empresa que mude com base nas ideias e nas sugestões vindas do nosso povo, do nosso time. Então, eu queria aqui uma salva de palmas para esses heróis. E agradecer a todos, muito a vocês que vieram para o Inspira, porque acreditam nessa nova opção que nós temos de poder conhecer um pouquinho mais o nosso time. Quero agradecer aos nossos colegas que vieram de fora, pagando a sua passagem, pagando a sua estadia. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Pessoal, esse é o Inspira, esse é o Banco do Brasil, que, de uma certa maneira, projeta e mostra o que é a raça brasileira, o que é a raça humana, o que são pessoas, o que são seres humanos. Muito obrigado. Valeu. Aí.